Oi, Esté, boa noite. Boa noite, boa noite. Agora deu certo, né? Eu já tinha entrado duas vezes. Ah, tá. Não, eu não sabia, eu nunca tinha usado por aqui, é a primeira vez, então. É que aqui é mais fácil, o pessoal acessa mais rápido do que no YouTube, né? Mas aí tem a limitação de precisar ser no celular. Ah, entendi, tá. Mas enfim, agora deu certo. Então, Deu boa certo. noite, Esté. Obrigada. Boa noite a todo mundo que está entrando, né? O pessoal está voltando para entrar agora. Ah, tá. Gente, eu vou apresentar a professora Esther, mas antes eu vou agradecer, Esther, por você ter topado estar aqui conversando conosco. A gente sabe que o tempo é curto, né? Mesmo sem sala de aula. Então, muito obrigada mais uma vez por aceitar. E aí, pessoal, a professora Esther, ela é professora associada no Instituto de Economia da UFRJ. Ela possui doutorado em Economia pela Federal do Rio de Janeiro, com um período sanduíche na Escola Sant'Anna, na Itália. Tem experiência na área de economia, com ênfase em economia do setor público, crescimento e desenvolvimento econômico, e atua principalmente nos seguintes temas: regime fiscal e participação do Estado, crescimento liderado pela demanda, integração micro-macro, restrição de balanço de pagamentos, análise de insumo-produto e modelos de simulação. E uma coisa que diferencia a professora Esther é que, além da vasta carreira acadêmica, né, da consolidada carreira acadêmica, a professora Esther tem a prática do orçamento, eu vou dizer assim. Por quê? Porque entre 2011 e 2016, ela atuou no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no cargo de chefe da assessoria econômica e como secretária do orçamento. Então, Esther não só conhece, como viveu, né, o orçamento. Então, outra vez, obrigada, Esther. Obrigada, Vanessa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Enfim, aí eu acho, não sei se a gente vai ser um bate-papo. Vamos fazer. A gente organizou em tópicos para orientar. Pode ser que no meio do caminho a gente deixe o roteiro de lado, mas aí a gente sempre Ah, tá. começa Aham. pensando um pouco, Esther. Então, assim, nós pensamos em começar falando sobre política fiscal. Por quê? É complicado até para quem é da área falar em política fiscal, especialmente no Brasil, né? Porque, principalmente agora depois da pandemia, a gente ouve falar muito em crise, em Estado precisa investir em gasto, em teto de gasto, superávit primário, lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente escuta falar de uma série de coisas que é difícil a compreensão até para quem é da área. Então, Uhum. para começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que é política fiscal e qual é o ambiente institucional da política fiscal no Brasil, com tantas regras que a gente tem. Tá ótimo, obrigada. Então vamos começar um pouco, né? Eu acho que eu vou focar. A política fiscal ela é uma coisa bastante ampla, né? Mas eu vou focar justamente nas regras associadas ao gasto público, né? Que eu acho que são as regras que nesse momento são aquelas que mais estão sendo discutidas, porque elas, primeiro, inicialmente estavam gerando muitos entraves à atuação do governo nessa pandemia, né? Uhum. E mais do que isso, elas também geraram uma certa fragilidade para a gente no momento que a gente entrou na pandemia, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre, principalmente, as três grandes regras fiscais no Brasil, né? Que depois a gente pode falar de outras coisas em paralelo, né? Uhum. Porque quando a gente fala de política fiscal no sentido amplo, a gente tem que falar também do regime tributário, a gente deveria falar também da atuação dos bancos públicos, de empresas públicas, mas eu vou me concentrar aqui, que eu acho que era um pouco, né, o foco que vocês mesmos estavam querendo, nas regras, nas três Uhum. regras fiscais brasileiras, né? E aí, só lembrando como isso é né, esse aqui é o Instagram do PET, né, da Federal de Campina Grande. Primeiro, né, queria dizer que foi muito bom o encontro que eu tive já com vocês pessoalmente, né, Uhum. lá na Federal, e eu fiz uma palestra. E naquela época a gente já tinha falado bastante da emenda constitucional 95, né, que é uma Já. dessas. Mas aí, uma coisa importante que eu acho só para o pessoal entender, né, que eu não sou um aluno de economia, que as regras fiscais elas surgiram né, como com esse nome de como algo muito forte nos países, principalmente ali na década de 90, né, quando teve aquele debate sobre a ideia de impor regras para reduzir a discricionariedade dos governos, né? Então, impor regras muito rígidas que de alguma maneira segurariam um pouco os governos, porque tinha essa ideia de que governos eram perdulários, etc. Então, ela surge um pouco dentro daquele contexto da década de 90, né, naquele contexto que dizia que política fiscal era ineficaz, que ela
qualquer aumento de gasto do governo geraria um crowding out, né? Geraria uma saída dos gastos privados, né? Então, por isso, naquele momento, se pensou em regras muito rígidas, né? E aí, nesse contexto, da década de 90, a gente teve a primeira, na verdade, uma regra, nem a primeira, mas é a regra mais famosa no Brasil, antes da emenda constitucional 95, que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Uhum. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente, na verdade, tem várias regras ali impostas na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas vamos concentrar num ponto específico, que são a necessidade de metas de resultado fiscal, né? A LRF, ela fala bem amplamente sobre a necessidade de uma meta para resultado primário, resultado nominal, dívida, mas a única que realmente virou meta efetiva, e que tanto os governos federais quanto municipais, estaduais, todos eles estabelecem anualmente, é uma regra de resultado primário, né? O que é essa regra de resultado primário? É uma regra que você vê a diferença entre as receitas, a arrecadação do governo, os impostos, né? Menos os gastos primários, que são aqueles gastos tanto de investimentos, quanto gastos com saúde, com educação, com justiça, cultura, né? Que não entram os gastos com pagamento de juros, né? Que são chamados gastos financeiros. Então, essa regra de resultado primário, ela tem um grande problema, né? Já começando a falar um pouquinho sobre ela, porque ela tem um caráter que a gente chama procíclico. O que é isso? Quando a economia vai bem, a arrecadação do governo aumenta, e aí, para eu manter o mesmo resultado primário, eu posso até gastar mais, porque eu preciso manter a diferença entre a arrecadação e o gasto. Só que quando a economia vai mal e a arrecadação cai, eu sou obrigada a cortar gastos para poder fazer frente, então, a essa queda de arrecadação e manter aquele meu resultado primário, né? Então, já existe uma crítica muito forte a essa regra, porque ela justamente gera esse efeito procíclico. Se a economia vai bem, eu posso gastar mais, estimular mais a economia. Se a economia vai mal, eu tenho que cortar gasto no momento que a economia já está indo mal e eu acabo acentuando a crise, né? Anteriormente à Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente já tinha uma outra regra no Brasil, que era a chamada regra de ouro, né? E é importante entender também a origem da regra de ouro. A regra de ouro é bem mais antiga do que a década de 90. Na verdade, acho que muita gente atribui ao Keynes, né, a ideia da regra de ouro. Mas, na verdade, quando Keynes... O que é a regra de ouro, antes de contextualizar ela lá com Keynes? A regra de ouro é aquela que fala que o governo não pode emitir dívida para pagar despesas correntes, né? Então, vamos entender aqui, a gente já falou entre a diferença de despesa primária e financeira, né? E aí tem uma outra, dentro das despesas como um todo, a gente tem despesas correntes e despesas de capital. Despesas de capital são basicamente despesas de investimento, né? Então, investimento no sentido econômico, né? De aquisição de máquinas, equipamentos, construção de pontes, construção de escolas, construção de hospitais, né? Então, construção pesada e aquisição de equipamentos, e também despesas com amortização da dívida, tá? Então, também é considerado despesas de capital. O que são as despesas correntes? São despesas, por exemplo, com o professor da escola, né? Professor de escola é uma despesa corrente, a contratação do professor, contratação do médico, contratação de compra de remédios, tudo isso são despesas correntes, porque elas não são equipamentos permanentes, né? Elas não são algo que vai ter uma duração maior do que aquele período ali para qual você está adquirindo. Então, nesse caso, qual é a lógica então, da regra de ouro? É que o governo ele pode emitir dívida só para despesas de capital. Então, ele pode se endividar para pagar investimentos, ele não pode se endividar para despesas correntes. Essa é a lógica da regra de ouro, né? Então, você já percebeu que elas têm uma interseção entre as duas, né? Já começa esse problema que você já tinha uma regra de ouro, e aí, em cima disso, você pôs a regra de primário, que, em princípio, se você tem um resultado primário, significa que a sua arrecadação está acima, se você for positivo, né? Se eu não tenho superávit primário, a arrecadação está acima do que eu gasto, então eu não vou ter problema com a regra de ouro, porque eu não vou ter despesa corrente para a qual eu preciso emitir dívida. Então, esse era um pouco o estado que a gente estava no Brasil até ali 2013, mais ou menos, né? Quando a gente começou a ter déficit. Mas antes de entrar nessa discussão, para chegar na emenda constitucional 95, que seria a terceira regra fiscal, eu queria só contextualizar um pouquinho a ideia da regra de ouro, né? Que muita gente ressalta ela como sendo uma regra que o Keynes pensou, né? E que tem uma certa lógica que é um pouco parecido com as empresas, né? Uma empresa, quando ela vai fazer investimento, muitas vezes ela pega crédito também. Ela não, né? Até ela pega crédito para capital de giro também, que é de pagamento de pessoal, etc.
Mas, em geral, para o investimento, que é uma coisa que vai durar muito tempo, então o governo poderia se endividar para fazer essa aquisição de algo que vai durar por gerações, né? Então, não teria tanto problema. Mas quando o Keynes fala isso, da importância de você ter um orçamento de capital separado do orçamento corrente, ele estava muito preocupado com o pleno... Ele fala isso no pleno emprego. Então, se eu estou no pleno emprego, a economia está no seu potencial, nesse caso, o governo só deveria se endividar para fazer mais investimento, né? Isso é uma situação onde ele já está com a capacidade máxima sendo utilizada. Mas o Keynes jamais disse que numa situação como a gente está vivendo hoje, de altíssima capacidade ociosa, de uma economia que está entrando em crise, de uma economia que está com baixíssimo, né, com crescimento provavelmente negativo esse ano, que ela deveria também manter essa regra firme, né? Então, da mesma forma como a superávit primária, a regra de ouro tem esse problema que ela não se adapta ao ciclo econômico, como ela deveria ser, né? Ela é uma regra que deve valer quando a economia está em pleno emprego. Se a economia não está em pleno emprego, então ela deveria ser flexibilizada também. E, finalmente, né, a partir de 2016, entrou uma terceira regra no Brasil, né? O que é importante dizer que tanto a regra de ouro quanto a regra de resultado primário, elas não impõem o tamanho do Estado, né? E a LRF, inclusive, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela falava o seguinte: ó, você tem que manter o resultado primário. Então, se você quiser ampliar gastos, você deve ampliar a arrecadação junto, né? E, consequentemente, você mantém o seu resultado primário, em princípio, inalterado. Então, ela nunca definiu o tamanho que o Estado deveria ter. O tamanho do Estado deveria ser uma decisão política, né? Então, se eu quero ter escolas gratuitas, se eu quero ter saúde, um sistema universal de saúde, se eu quero ter ciência financiada publicamente, se eu quero ter uma série de benefícios, né, de cultura e uma série de coisas que sejam financiadas para todos, né, ou seja, que sejam gastos do governo, que sejam disponíveis a toda a população, eu vou precisar ter recursos para isso e, portanto, o tamanho do Estado seria uma decisão política, não uma decisão da regra, né? Então, elas tinham problemas de não se adaptar ao ciclo econômico, mas, por outro lado, elas não impunham um tamanho do Estado pré-definido, né, de forma prévia. A partir E com isso, a gente viu no Brasil, na verdade, que mesmo com a regra de ouro que foi aprovada na Constituição, mesmo com a Lei de Responsabilidade Fiscal que foi aprovada nos anos 2000, né? Não, nos anos 2000, não, em 2000, para se vigorar a partir de 2001. Mesmo com essas duas regras, a gente pôde consolidar uma série de coisas que estavam na Constituição em termos de direitos sociais. Então, a gente conseguiu ter um sistema único de saúde, embora ainda com pouco problemas de financiamento, a gente conseguiu ter educação pública ainda com baixa qualidade, mas uma educação pública universal. A gente conseguiu ter um sistema de transferência de renda bastante amplo comparado a outros países de desenvolvimento. Então, a gente conseguiu ter um Estado que pudesse suprir uma série de coisas, né, relevantes para um potencial estado de bem-estar social, como estava previsto na Constituição, mesmo com essas regras. Elas atrapalhavam em alguns momentos, mas elas nunca foram um empecilho a isso. E aí, em 2016, a gente se aprovou uma terceira regra, essa que, na minha opinião, é a pior de todas, né? Que é a regra da chamada teto de gastos, foi aprovada pela emenda constitucional 95. Essa regra, ela fala o seguinte: olha, a partir daquele ano, né? Então, na verdade, foi aprovada em 2016, então, a partir de 2017, o governo deveria manter as suas despesas primárias, elas não poderiam se ampliar para além da correção pela inflação. O que significa isso? Que se o PIB crescer, se a população crescer, como de fato acontece, o gasto real para a população e o gasto sobre o PIB vão cair, né? E isso já está acontecendo, né? O que a gente está vendo, na verdade, é que essa regra, essa sim, impõe uma redução do tamanho do Estado, né? E eu acabei de atualizar os dados, né? Na verdade, em 2026, que seriam os 10 primeiros anos, a gente sairia de um patamar mais ou menos de 19,8% em 2017, dos gastos federais em proporção do PIB, para 15,7% em 2026. Uma perda de 4 pontos percentuais do PIB. Só para as pessoas terem uma noção, 4 pontos percentuais do PIB, você precisa cortar gastos em todas as áreas, né? Então, a educação, por exemplo, ela é 1 ponto alguma coisa do PIB, o gasto federal com a educação. O gasto com saúde também é em torno de 2 pontos de PIB, né? Então, 4 pontos de PIB significa um corte de gastos gigantesco.
como a gente já está vendo acontecer, né? Então, e aí eu vou depois, né, vou só depois explicar essas 3 regras, né? Essa terceira regra, que é a regra, na minha opinião, a que não existe paralelo no mundo. Uhum. O país botou uma regra de gastos que tivesse crescimento real zero, né? Muitos países têm regra de gastos, mas com crescimento real positivo das despesas, nunca zero, próximo a um crescimento médio do PIB, alguma coisa assim, né? E ela tem já fragilizado demais o Brasil, né? A gente já teve uma perda de recursos para a saúde e para a educação, a gente já teve uma perda efetiva na ciência e tecnologia. Então, só um dado para vocês: entre 2016 e 2019, a área de ciência e tecnologia, né, na despesa discricionária, que são bolsas, que são todos financiamento de pesquisa, teve uma perda de 16 para 19, ou seja, os 3 primeiros anos de vigência da emenda constitucional, de 38% do orçamento. Né? Se a gente pegar outras áreas, por exemplo, a área de Direito e Cidadania, teve mais de 50% de corte nesse período. Né? E a gente está vendo uma sequência e isso nos 3 primeiros anos, né? Faltam 7 para esse período inicial. Né? Então, um pouco essas 3 regras combinadas, elas geraram um monte de entraves, né, para a despesa pública. E principalmente quando não só elas fragilizaram, como é o caso da emenda constitucional 95, claramente fragilizou a área de saúde, ciência e tecnologia, como também, uma outra coisa importante, é que elas geraram nos gestores públicos uma série de dificuldades de ação. Né? Então, a gente viu no Brasil, no início, quando a pandemia chegou aqui, que foi em março, né, chegou quando foi decretada a pandemia, e aqui no Brasil a gente começou a ter os primeiros casos, né, concretos, a gente já demorou semanas para começar, de fato, o governo a agir. Em grande Pode falar. A primeira resposta do ministro da Economia foi que nós não seríamos atingidos, né? Que nós estaríamos descolados, que era só continuar com a agenda de reformas que daria tudo certo. Exatamente. E foi exatamente um pouco isso. Ele no início falou, não, a gente não precisa mudar nada, a gente está no caminho certo, o Brasil já está recuperando o crescimento, né? Lembra que ele falava isso, que o Brasil ia bombar esse ano se não tivesse acontecido, né? Só que o que é muito impressionante é que, na verdade, todas essas regras, elas têm possibilidade de, para uma situação extrema como essa, elas têm cláusulas de escape, elas têm possibilidade de saída. Mas o governo demorou muito a acioná-las, né? E aí a gente pode agora, enfim, não sei se vocês queriam fazer uma pergunta, mas a gente podia começar agora. Eu posso até explicar um pouquinho como foi a reação do governo, né? Isso, era mais ou menos isso, a próxima questão, porque, Esté, a gente tem visto no mundo todo, né, movimentos de as autoridades federais suspendendo os limites de gastos. A Alemanha, né, abandonou a política de anos de austeridade fiscal, e era exatamente isso que a gente ia entrar, né, assim, a demora que nós tivemos em responder por um viés ideológico, né, claramente, da austeridade fiscal, né, e aí eu falei na live, Pedro Rossi esteve conosco aqui semana passada, e aí eu mostrei o livro de vocês, né, Economia para Poucos, e eu vou reforçar aqui que eu acho que é muito importante que todo mundo tenha acesso àquele material, porque em cada capítulo, o livro ele fala qual o impacto dessa emenda constitucional, né, desse teto de gastos, para cada setor, para a saúde, para a educação, para a segurança. Então, eu acho que nós vamos deixar aqui depois no nosso Instagram a foto do livro para quem tiver interesse, porque essa lógica da austeridade, né, o famoso austericídio, fez com que a gente demorasse muito a tomar medidas, né, comparado com o resto do mundo. E em que medida isso vai impactar não só na contenção da crise agora, mas na recuperação, né, que vem depois? Não, ótimo. Acho que esse é o ponto central, assim. Então, a gente, só falando um pouco sobre o início, né, não sei se as pessoas todas sabem, mas em fevereiro o governo já tinha feito um decreto por conta da pandemia para flexibilizar o regime de contratação, né? Então, de fato, você está numa situação de crise, você não pode fazer, se você for fazer a contratação da forma mais tradicional brasileira, muitas vezes ela demora meses, semanas, né, até anos, se for o caso, por exemplo, para comprar equipamentos, luvas, né, enfim, equipamentos de proteção, máscaras. Então, o governo já tinha, desde fevereiro, aprovado um decreto para facilitar a contratação. Mas o dinheiro não tinha saído ainda, né? E aí,
uma das coisas importantes é que justamente, por que o dinheiro não saía? Porque essas 3 regras juntas estavam atuando, né? Então, essas 3 regras estavam no seu limite. Então, só uma coisa importante, o orçamento de 2020 ele já tinha sido aprovado no limite do teto de gastos. O orçamento de 2020 ele já estava cumprindo a meta de resultado primário e o orçamento de 2020 já estava estourando a regra de ouro, né? Então, para poder o governo gastar 1 centavo a mais, ele precisaria, então, flexibilizar as regras, né? E aí, no início, o governo começou muito dizendo, né, nessa linha, né? Dizendo, não precisa fazer nada, a gente não... E aí, só quando, em março, já 20 de março, que era o dia, né, que o governo teria que anunciar um corte de gastos, porque a cada bimestre, né, no 22º dia do final do bimestre, então, o bimestre terminado em fevereiro até 22 de março, o governo tem que anunciar como está a sua situação fiscal. E, claramente, a economia já vinha desacelerando, né, e o que significaria que a arrecadação ia cair bastante, o governo teria que, então, fazer um corte no dia 20 de março. E aí, só no dia 19 de março, ou 18 de março, que o governo fez aquela proposta de decretar calamidade para poder utilizar uma das cláusulas de escape da LRF, quer dizer, bom, numa situação de calamidade, a regra de primário não se aplica, né? Mas ainda assim, ele fez isso, o que evitou um corte, mas ele ainda não tinha ampliado os gastos, né? Então, uma coisa muito importante é que logo, mesmo naquela semana depois disso, ele não fez o corte e ele anunciou um aumento para a saúde, na semana seguinte, né, anunciou um suposto aumento para a saúde e uma série de medidas que nenhuma levava à ampliação de gastos. Então, eles anunciaram 5 bilhões da saúde, que era remanejamento dentro da própria saúde, né, e anunciaram uma série de medidas de postergação de pagamento de impostos, ou antecipação de benefícios que seriam do segundo semestre para o primeiro, mas não tinha nenhum recurso novo ali. E por quê? Por conta do teto de gasto da regra de ouro. Mesmo que essas regras tivessem cláusulas de escape que poderiam ser feitas. E o governo ficou quase um mês debatendo se podia ou não flexibilizar a regra de ouro usando a mesma regra da emenda constitucional. E ficou ali, e aí é uma mistura, Vanessa, que eu acho que é uma mistura de ideologia, claro, não querer gastar. Até outro dia eu falei que o Guedes, cada vez que ele tem que ampliar gasto, parece que a mão dele treme, ele não consegue assinar o ato lá. Mas, além disso, tem um outro lado que era esse medo dos gestores. Ah, será que eu posso fazer? Será que eu não posso? Por quê? Né? Porque, além de a gente ter essas 3 regras, a gente já tem um outro problema gravíssimo, que é a criminalização das regras. Então, as pessoas têm muito medo, porque da maneira como funciona hoje, a pessoa que assinar uma coisa dizendo, não, você pode fazer, está aqui escrito na lei que pode, se o órgão de controle tiver uma interpretação diferente, ele pode simplesmente fazer um processo contra aquela pessoa física, da pessoa física, né? Mesmo que aquela pessoa esteja atuando para evitar que uma pandemia ocorra, né? Mesmo que a pessoa esteja atuando para garantir que a gente vai ter leitos, mais leitos, que a gente vai ter equipamentos de proteção individual para os médicos, né? Mesmo que a pessoa esteja fazendo tudo para salvar a vida das pessoas, e mesmo assim essa pessoa poderia ser criminalizada. Né? Então, essa combinação de uma visão ideológica contra o aumento de gastos com medo dos gestores por conta dessa combinação de regras é que levou uma lentidão. E aí tem um problema grave, tanto durante a pandemia, né? Porque a gente está vendo que as medidas que dependem de ampliação de gastos, como transferência de renda para as famílias, né? Aquele auxílio emergencial, o próprio auxílio seguro-desemprego ou algum tipo de auxílio para os trabalhadores formais, ampliação de gastos para a saúde, tudo isso está demorando muito para acontecer. E isso faz com que as pessoas não possam ficar em casa, né? As pessoas não podem... Tá vendo um monte de perguntas aqui. Eu estou anotando. Eu estou anotando as perguntas. E aí, se a gente não... E aí vem um problema do longo prazo, né? Da saída da pandemia. Quanto pior for o período de isolamento, ou seja, quanto menos a gente conseguir fazer um isolamento horizontal, completo, que as pessoas fiquem em casa, que a gente efetivamente, né, consiga alongar aquela curva de contágio, evite um colapso do sistema de saúde, evite mortes, né, que além do que já está acontecendo, né, a gente consiga efetivamente virar um pouco essa curva, na verdade a gente está prejudicando a economia, né? Quanto mais o colapso social, mais a economia sai prejudicada. Quanto mais o governo demora a fazer auxílio às empresas também, mais elas demitem as pessoas, mais empresas fecham, e aí tudo isso vai prejudicar não só por uma questão, obviamente, social gravíssima, né, de uma questão humanitária gravíssima,
mas também a própria economia, porque quanto mais empresas fechadas, quanto mais gente demitida, mais difícil é a recuperação depois. Esther, só um comentário em relação à criminalização das regras fiscais. Eu acho que é importante a gente lembrar por que que isso acontece, né? Eu acho que todo mundo lembra aqui do... Eu não gosto de chamar de impeachment, porque para mim foi um golpe parlamentar, né? Então, foi necessário criminalizar as regras fiscais para poder tirar a presidente Dilma do poder, né? Então, é importante que a gente entenda que esse tipo de ação, quando você flexibiliza as instituições, quando você flexibiliza, você criminaliza, porque a política fiscal não devia ser crime, né? Mas quando você toma essas ações, o resultado para um momento como esse que a gente está vivendo, de ingerência, né? Você tem um instrumento e você não pode utilizar porque você precisou criminalizar para fazer um ato que não condizia com a realidade, né? Então, só para chamar a atenção de quem estiver vendo isso. É isso, é exatamente isso. Assim, na verdade, você já tinha até na aprovação da LRF, na sequência foi aprovada a Lei de Crimes Fiscais, que é uma lei super, na minha opinião, com um monte de absurdos ali. Só que ela vinha sendo utilizada, inclusive com viés político em municípios e prefeituras, depois ela se escalou para chegar no nível federal, né? E a gente viu um pouco aquilo ali, que foi um certo absurdo. Uma interpretação completamente nova e que ninguém conhecia da lei, enfim, um pouco isso, e aí acho que esse ponto é central. Mas aí eu acho que tem um ponto que acho que até pegando aqui uma pergunta que veio aqui, que eu acho que eu vi aqui rapidinho, para ligar com a coisa do longo prazo, que é uma pergunta como é que a gente usaria a política fiscal para reduzir a desigualdade durante a crise, né? E depois. E aí vem um ponto que eu acho que durante a crise a gente precisa evitar que a desigualdade aumente durante a crise, né? Porque, inclusive, a gente está fazendo um estudo que mostra que os empregos que vão ser mais afetados são os empregos de baixo salário, né? São pessoas que têm baixo salário, são as pessoas que vão ficar, que já estavam em trabalhos informais e que não vão ter renda, né? Então, tudo isso tende a aumentar a desigualdade nesse momento. E o governo poderia estar atuando muito por meio da política fiscal para garantir renda para essas pessoas, evitar uma perda de salarial muito forte das pessoas que vão ficar sem emprego, né? E garantir, então, que não aumentasse a desigualdade durante a crise, né? E na saída da crise, aí vem uma série de coisas que a gente pode estar discutindo agora para a saída da crise, né? Então, se durante a crise você tem que evitar um aumento da desigualdade, no durante a gente poderia justamente usar a redução da desigualdade como motor de crescimento, né? E aí esse é o outro ponto que eu queria ressaltar. Eu vou falar o que deveria ser e o que o governo está anunciando, né? No sentido do que deveria ser, a gente já deveria estar discutindo hoje, por exemplo, nessa linha de reduzir a desigualdade, uma reforma tributária progressiva, né? Porque a gente falou aqui bastante do lado do gasto, né? E assim, a gente não vai dar para desmiuçar muito aqui, mas a despesa pública no Brasil, ela tem um caráter de redução da desigualdade, né? A gente explora isso bastante no livro, lá no capítulo 2, se eu não me engano. A gente mostra como as despesas públicas têm um caráter de redução da desigualdade, porém, a arrecadação, ela aumenta a desigualdade, né? A arrecadação é muito intensiva em tributos indiretos, em tributos sobre bens e serviços que a gente adquire do dia a dia, o que acaba prejudicando mais aquelas pessoas com renda mais baixa. Então, a gente já devia estar discutindo agora uma reforma tributária para que ela entrasse em vigor tão logo a crise passasse, né? Como taxando quem não paga imposto no Brasil. Quem é que não paga imposto no Brasil, né? São os mais ricos, né? Quem ganha recursos de lucros e dividendos paga zero de imposto de renda no Brasil, né? Quem, na verdade, tem uma série de isenção para rendas do capital, enquanto assalariado e trabalhadores de baixa renda, na hora que estão consumindo qualquer coisa, estão pagando impostos muito altos comparados aos de renda mais alta, né? Então, a gente deveria estar discutindo isso para justamente, na saída da crise, a gente discutir a reforma tributária agora para a gente mudar a estrutura tributária, que ajudaria a gente a ter uma mudança no sentido de distributivo muito grande. Mas, infelizmente, o que a gente está ouvindo é o oposto disso, né? O governo não só deixou a reforma tributária meio de lado, e a reforma tributária que o governo queria fazer não ia atacar as questões centrais, era uma reforma muito mais em cima de mudar um pouco o ICMS, até com possíveis problemas do ponto de vista de financiamento da Seguridade Social, e principalmente o que o governo quer é voltar às políticas de austeridade, né? Então, o governo fala todo o tempo, e aí, em 15 de abril, o governo entregou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021, né, para o ano que vem.
E lá ele fala o seguinte, olha, para 2021 volta a austeridade, então toda essa flexibilização de regras que a gente está fazendo nesse momento deixam de existir, em 2021 volta todas essas regras e principalmente volta a emenda constitucional 95. Né? Eles falam, eles vão até flexibilizar o primário, mas eles não vão flexibilizar de jeito nenhum a emenda constitucional 95, o que significa que ano que vem é mais corte de gastos, mais retrocessos, né? Uma série de problemas que estão lá no livro, né? E então, Pedro Rossi até falou no sentido mais animado, porque ele disse que essa política ela não se sustenta, ela só se sustenta na cabeça da equipe econômica, que na prática, com os resultados que a crise da pandemia vai trazer, né? A crise ocasionada pela pandemia vai trazer, não se sustenta ficar só cortando gasto, porque você vai gerar um caos. Eu, particularmente, sou mais pessimista, eu acho que a gente já está bem perto desse caos social, né? Então... Sim, exatamente. Eu estou nesse debate se a gente está vendo pelo mundo, né, uma mudança, né? Então, até acho que uma coisa que muito forte foi um editorial do Financial Times, né, que é um jornal, enfim, que não, né, não tem nada de esquerda, mas que em 3 de abril, né, eles fizeram um editorial enorme falando quanto a pandemia demonstrou a fragilidade do nosso contrato social hoje no mundo. É um pouco nessa linha aí da década de 90 que eu falei, que você teve desde a final da década de 70, né, nesse década de 80, toda essa política neoliberal muito forte, com redução dos estados de bem-estar social, né, com cortes de benefícios sociais. Isso tudo já tornou as sociedades mais desiguais, e as sociedades mais iguais, que é o caso dos Estados Unidos, é o caso do Brasil, é o caso de outros, foram aqueles que estão sendo mais atingidos pela pandemia. Por conta de justamente você ter uma população que não está preparada, que está em condições muito diferenciadas, né? E nesse sentido, a gente tem uma... E aí o Financial Times está falando, olha, precisamos fazer reformas como aquelas da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, de construção de estado de bem-estar social, de uma visão de uma sociedade mais igualitária, mais solidária, né? E, infelizmente, o que a gente ouve pelo governo brasileiro é o oposto disso, né? Eles falam justamente que não, que o que tem que fazer mesmo são as reformas e voltar todas aquelas reformas. Eu concordo com o Pedro que isso gera um caos social. Agora, se existirá uma certa sensibilidade para evitar esse caos social, isso eu realmente não espero desse governo. Eu espero da sociedade, que a sociedade reaja a isso. Mas eu não espero desse governo meia culpa e falar, não, realmente a gente errou, se equivocou, porque eu não acho que para eles seja um equívoco, né? Isso é um certo projeto de mudança da sociedade. E aí é interessante porque não é só desse governo. É importante também entender que isso não é uma coisa do Bolsonaro isoladamente, que inclusive o Bolsonaro, na minha opinião, nem tinha opinião sobre isso. Ele não, né? É o Guedes, mas é mais que o Guedes, é um grupo que está por trás do Guedes. E assim, recentemente, antes da pandemia, né, mas no início do ano, se eu não me engano, teve uma entrevista até acho que é do Mendonça de Barros, mas do Roberto, não, agora eu tenho que ver qual deles que é. E ele falava assim, textualmente, a gente precisa que o governo agora enfrente o desafio que nenhum governo teve coragem, que é desmontar a Constituição de 88. Ele falou isso abertamente, não tinha dúvida quanto a isso, entendeu? Então, acho que tem um ponto aí que é central, e é desmontar o sistema de 88, ao ponto que fala aqui, é você acabar, você tornar a desigualdade no Brasil uma coisa que vai se agravar. Né? Não só existir pior desigualdade, mas você imaginar um país que é um dos mais desiguais, fazer políticas para torná-lo ainda mais desigual. E eu acho que a emenda constitucional 95 ela foi pensada exatamente nesse sentido, né? De permitir, sem consultar a população, sem saber o que a população quer, se ela quer ou não abrir mão da Constituição de 88 e de toda a seguridade que vem junto com ela. Eu acho que a emenda constitucional 95 foi nesse sentido, né? De contribuir para desmontar o que foi montado com a Constituição. Exatamente. E aí, nesse sentido, é interessante porque a emenda constitucional, ela botou um teto, mas ela não disse como fazer. E ela, na emenda, ela fez uma coisa que é muito grave, que foi mudar os mínimos de saúde. Né? Então, por isso, quando eu falei no início que saúde perdeu recursos, se você olhar o orçamento da saúde, ele está mais ou menos igual nos últimos anos. Só que se você tivesse mantido a regra da saúde de antes da emenda constitucional 95, a regra que valia em 2016, o orçamento para esse ano deveria ser de mais de 130 bilhões. E o que estava no orçamento era em torno de 122. Ano passado, a mesma coisa.
você teve somado, o que você perdeu em 2 anos, foi mais de 20 bilhões que deveriam ter sido aplicados na área da saúde. Né? Esse ano, provavelmente, vai ter um aumento na área da saúde por conta da pandemia. Mas se não tivesse a pandemia, a saúde teria perdido mais de 20 bilhões em 2 anos. Né? E a gente É tem muita coisa. para os 10 anos é uma perda absurda. E a mesma coisa na educação. Né? Então, e agora, só que isso foi na saúde e educação. Aí eles fizeram depois a reforma da Previdência, né, para poder baixar a parte de transferência de renda pela reforma da Previdência. E, as pessoas, e tem que lembrar que em novembro do ano passado eles mandaram aquelas 3 PECs, né, que era uma PEC de flexibilização, que era uma PEC justamente para poder cortar o máximo que pudesse, inclusive flexibilizando ainda mais saúde e educação. Né? E, então, nesse sentido, saúde e educação, eles queriam que pudesse um compensar o outro. Se eu gastar mais em saúde e educação, eu posso gastar menos em saúde e vice-versa. O que geraria uma perda absurda para essas 2 áreas, que são áreas centrais. E agora, áreas como cultura, direito de cidadania, ciência e tecnologia, que não tem nenhuma proteção, essas áreas já estavam com o orçamento indo para zero. A mesma coisa o investimento público, né? Que nesse ano, a previsão de investimento público esse ano no Brasil era ridícula comparado a 3, 4 anos atrás, que não permitia nem a gente manter o capital que a gente tem. Né? Esther, você falou aí nas 3 PECs, e aí a gente já para pegar aqui o gancho, tinha uma PEC que a equipe econômica propôs, que era a PEC do Pacto Federativo. Eles já começavam a falar em redesenhar esse Pacto Federativo, e aí a gente entra um pouco numa discussão que eu particularmente acho que está sendo dada pouca importância, e a importância que está sendo dada não é a necessária, no sentido de a discussão não caminha para resolver a situação dos estados e municípios. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco assim, porque a gente sabe que ainda no governo Temer, né, 16, 17, teve a renegociação das dívidas fiscais dos estados, mas como vocês mesmos da UFRJ colocaram aqui numa nota, que eu já vou até divulgar também para o pessoal, porque não é todo mundo que tem acesso a esse material, então a nota chama assim, pessoal: por que estados e municípios precisam de auxílio em meio à pandemia do Covid? Isso aqui é muito importante vocês lerem, é uma nota curta, mas muito explicativa, Esther. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa situação. Como é que estavam os estados e municípios antes? Por que eles precisam do auxílio agora da União? E quais as perspectivas? Porque o governo, a equipe econômica sempre falando que não tinha dinheiro, que tinha que fazer PEC para flexibilizar a contratação de servidor público, para reduzir salário, foi aquela caça às bruxas, né, ao serviço público. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, dessa situação, não só dessa questão do serviço público, mas dos estados, porque eu vi uma coisa esses dias que me preocupou, porque o governo ele não dialoga, ele chantageia, na minha percepção, dizendo que ia aumentar a ajuda para os estados e municípios se não aumentasse os salários dos servidores. E eu acho isso muito problemático, principalmente se tratando de servidores públicos estaduais e municipais, porque quem são esses servidores públicos estaduais e municipais? São os professores, é o pessoal da saúde, são os policiais. Então, 2 anos sem reajuste, para quem já ganha muito pouco, né? Como é que você vê essa questão toda? Não, perfeito. Então, eu vou falar um pouquinho sobre... É muito importante entender como funciona a federação no Brasil, né? Que acho que isso nem todo mundo tem isso claro. A gente tem o governo federal, ele, na verdade, desde 97, de 97 até a LRF, né? Quando eu falei da LRF, eu não mencionei a parte estados e municípios, mas, na verdade, o governo federal ele tem um certo controle sobre as finanças estaduais e municipais, no sentido de que esses entes eles não têm nenhuma autonomia de emissão de dívida, né? E eles, obviamente, não têm autonomia de emissão monetária, porque a moeda é da União, né? A moeda não é de cada estado não tem sua própria moeda, né? Então, a gente tem uma situação em que, na verdade, o governo federal, ele tem um Banco Central, então ele domina toda a política monetária e ele tem uma possibilidade de se endividar que permite a ele uma flexibilidade de política fiscal gigantesca. Os estados e municípios não têm capacidade de política fiscal nesse sentido, de se endividar sem limites, e muito menos têm uma capacidade de política monetária, porque eles não têm um Banco Central próprio.
né? Então, nesse sentido, a gente tem com a renegociação da dívida de 97, com a LRF, então o governo federal meio que centralizou isso, e é ele que autoriza, inclusive, as emissões de dívidas dos estados e municípios, né? Eles não têm essa autonomia para se endividar. E aí, na verdade, uma coisa que já vinha acontecendo, né, que obviamente é que cada vez que tinha um problema econômico, todos os estados e municípios têm as suas arrecadações afetadas, né? E é mesmo que aconteceu isso em 2016, tinha acontecido em outros momentos, 2011, 2008, né? E, na verdade, nesse momento, eles têm a sua arrecadação afetada, e a única forma que eles têm de manter é cortando gastos. Eles não têm nenhuma outra forma de lidar com uma contração econômica que vai afetar a arrecadação deles. A única opção que eles têm é corte de gastos. E aí, na verdade, nessa situação da pandemia, na verdade, antes da pandemia, o que o governo federal estava fazendo? Como você vinha de uma crise muito forte, 2015, 2016, o Rio de Janeiro, por exemplo, a dívida do Rio de Janeiro sai de 153% da receita corrente líquida em 2014, se eu não me engano, e estava no passado em 283%. E o Rio de Janeiro não pegou nenhuma dívida extra nesse período. Isso foi simplesmente efeito de juros da dívida e queda da arrecadação, queda do PIB, que fez esse indicador aumentar dessa forma. E aí, o que acontece nesse momento? O governo federal falou, e o Rio de Janeiro não tinha mais, a arrecadação está caindo, porque a gente está numa crise econômica, ele não tinha condições de pagar os juros da dívida para o governo federal, porque quem é detentor para quem os estados e municípios pagam juros é para o próprio governo federal, na sua grande maioria. E o Rio de Janeiro falou, não tem mais o que fazer. E o governo federal falou, não, tudo bem, eu vou renegociar sua dívida, desde que você privatize a SEDAI, que você privatiza o ERP, agora já era a próxima pedida, né? Começa a fazer toda uma série de privatizações e corte ainda mais todas as suas formas de gerar crescimento econômico, na verdade. E na PEC, aquela do Pacto Federativo, o que o governo federal estava propondo era o seguinte, olha, eu vou impor uma série de regras para o Estado e a partir de 2026 eu não me responsabilizo mais por eles. Se eles tiverem um problema financeiro, eles que se resolvam. Sendo que eles não têm nenhum, como a gente falou aqui no início, nenhuma capacidade, nenhum instrumento de política econômica para se resolver. Então, era você simplesmente abandonar os países, um pouco como a União Europeia fez com a Grécia. Olha, aí você resolve o seu problema, corte mais gastos, entra num buraco. A Grécia perdeu 20% do PIB, que é um volume absurdo. Até hoje não se recuperou da crise de 2008. Por não ter o Banco Central Europeu não ajudar a Grécia. E era isso que o governo federal estava propondo como um novo pacto federativo, que na verdade era o fim do pacto federativo. Né? Quando na verdade a gente precisa repensar toda a estrutura tributária, de redistribuição, para quem a responsabilidade de cada um. E aí a proposta era essa, não, vamos permitir que os estados e municípios então demitam seus servidores, né? Possam fazer cortes de jornada até 25%, sendo como exatamente você falou, quem são os servidores, estados e municípios? Professor, médico e policial. Então, vamos botar 25% da saúde, da educação e da segurança. Essa era a proposta do governo federal para os estados e municípios. E aí, quando entrou na crise, a situação se agravou, porque você estava numa situação em que eles não têm nenhum instrumento de política econômica e a arrecadação, pelo próprio efeito da medida sanitária, que é um efeito de você paralisar a economia, a arrecadação dos estados e municípios despencou. E aí, o governo federal, ele corretamente, como a gente já conversou aqui, flexibilizou suas regras. Né? E ele está emitindo dívida, ele vai fazer uma expansão relevante dos gastos nesse momento. E o que ele precisava fazer, no fundo, era compensar o Estado, ele ajudar os estados e municípios nesse momento. E no início, a proposta eu ajudo desde que vocês privatizem as suas companhias estaduais, desde que vocês abram mão de uma série de instrumentos importantes, aí sim eu te ajudo. O que, na verdade, virou... E além dessa parte inicial, que depois, na própria Câmara, isso foi deixado de lado, depois começou nessa barganha política. Não, eu vou ajudar o Estado que me ajuda,